Boa noite. O Governo quer baixar a inflação para 7 ou 8%. A proposta foi hoje divulgada no Conselho Permanente de Concertação Social. A CGTP receia que a descida da inflação faça também descer os salários. Cavaco Silva apresentou aos parceiros sociais a meta de 7 a 8% para a inflação no próximo ano. Diz que essa redução é necessária para colocar Portugal ao nível dos outros países da CEE. A proposta assustou a CGTP. O cenário que nos foi apresentado aqui exige que daqui dirija um apelo a todos os trabalhadores, e em particular também a todos os sindicalistas, para que se desencadeie de imediato uma grande discussão sobre as reivindicações salariais. Sob pena, se não fizermos essa discussão e o envolvimento dos trabalhadores, estarmos perante uma política de contenção salarial que nós não podemos aceitar. Já outra central sindical acha que o plano de Cavaco Silva é possível, mas terá que ser bem negociado. Estamos perante um cenário extremamente ambicioso. É ambicioso para o Governo, é ambicioso para o país, é um plano de rigor e de moderação, é um plano possível se houver muita negociação. A Confederação da Indústria diz que é necessário desenvolver as empresas e vê na proposta do Governo um projeto credível. Estamos convencidos que o 7 a 8 é possível chegar. Nós vamos agora enquadrar isso na discussão da política de rendimentos e noutros problemas que vamos ter a seguir. Os comerciantes também concordam e querem chamar outros assuntos ao Conselho Permanente de Concertação Social. Uma matéria de enorme importância como é a União Política e Monetária deve ser discutida de uma forma muito abrangente, que engloba os parceiros sociais, além das forças políticas, de todas as pessoas que efetivamente possam dar contributos para isto. A CAP mostrou as suas inquietações face à concorrência entre os agricultores portugueses e outros europeus. Nós ainda temos preços agrícolas protegidos, imagine quando eles não o forem, de maneira que é bom estar consciente disso. Portugal tem uma agricultura ainda protegida, por isso é que ainda não há tantas manifestações quanto seria de pensar como vai haver na Europa, porque a verdade é que ainda temos proteções. Estamos preocupados é quando elas deixarem de existir. Mas o Governo vê na descida da inflação um projeto crucial. Tem que ser atingido. É uma questão fundamental no sentido de Portugal se integrar de pleno direito na Europa comunitária. Portanto, é um objetivo que nós consideramos fundamental, é um objetivo estratégico. O que está em causa aqui é a forma de o atingir. Foi uma primeira reunião para lançar propostas, mas o Governo quer obter um acordo com os parceiros sociais ainda antes do Natal. O presidente Mário Soares agradeceu hoje a Nelson Mandela o facto de o líder histórico do ANC se ter pronunciado a favor do povo de Timor-Leste na sua recente intervenção perante a Assembleia Geral da ONU. Na mensagem enviada a Mandela, Mário Soares diz que a importância das suas palavras de solidariedade é ainda maior por ter antecedido a eleição do novo secretário-geral das Nações Unidas. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros congratulou-se com o facto de a Comunidade Económica Europeia ter reconhecido Timor como território sob administração portuguesa. João de Deus Pinheiro diz que a posição da CEE é uma vitória do povo de Timor. Pela primeira vez, a comunidade admite a hipótese formal de impor sanções à Indonésia, através da revisão de todo o esquema de cooperação que será feito numa primeira fase pela Comissão e será depois proposto aos ministros. Por outro lado, também é explicitamente reconhecido que o inquérito indonésio não tem credibilidade e é solicitado um inquérito internacional e isento credível. E, finalmente, num terceiro ponto, que me parece não menos importante, a comunidade reconhece os legítimos direitos e interesses do povo de Timor-Leste e das suas aspirações e pede uma resolução no quadro da Carta das Nações Unidas que seja justa, que seja global e internacionalmente aceitável. Agora só há um caminho a seguir. A decisão política vai a Conselho de Ministros Europeu para aprovação e depois podem ser decretadas sanções contra a Indonésia. Mas a diplomacia portuguesa não cruza os braços. As próprias Nações Unidas e o secretário-geral, como sabe, estão a ser por nós pressionados no sentido de que as Nações Unidas enviem elas e tomem a iniciativa de enviar uma missão de investigação a Jakarta. Essas diligências têm prosseguido, o secretário-geral tem-se mostrado relativamente receptivo e temos alguma esperança que isso possa acontecer. O ministro português dos Negócios Estrangeiros diz não recear os resultados do inquérito indonésio. Mesmo que sejam encontrados bodes expiatórios, é todo o processo que está em causa. O bispo de Setúbal defende a diplomacia e não as armas como solução para o problema de Timor-Leste. Esta noite realizou-se um debate de solidariedade com Timor, onde também esteve presente o brigadeiro Lemos Pires, o último governador português no território.
são vencidas pelos mais fortes. Para Dom Manuel Martins, as armas não vão resolver nada em Timor. Tudo tem de passar por uma solução diplomática. O problema de Timor, como o problema dos homens entre os homens, não se resolvem com armas, não se resolvem com sangue, não se resolvem com guerras, não se resolvem com mortes. O problema de Timor, como os outros problemas que afligem, porventura possam afligir a humanidade, devem resolver-se com negociações, com conversações. E acrescentou que no campo diplomático não resta solução a Portugal senão pressionar os Estados Unidos a tomar uma posição mais firme na defesa do povo timorense. Lemos Pires, por seu lado, disse que qualquer solução política de Timor tem de passar pela negociação entre todas as partes, nunca esquecendo a opinião do povo timorense. Quanto à violação dos direitos humanos, a abertura de um consulado australiano em Dili poderia, para Lemos Pires, melhorar a situação. Os estudantes portugueses querem mostrar aos líderes europeus o massacre de Dili em tamanho gigante. A forma de o fazer é colocarem junto ao local onde decorrerá a cimeira de Maastricht um ecrã gigante onde serão projetadas as imagens que chocaram o mundo em meados de novembro. Estavam fartos de pequenas vigílias aqui e ali, de iniciativas de curto alcance sobre o caso de Timor. Juntaram-se estudantes universitários de Lisboa, Porto e Coimbra e decidiram criar um movimento para defender os direitos humanos. Houve uma razão terrível, que foi os massacres de Santa Cruz, que internacionalizou o problema e deu-nos força para conseguirmos avançar com um problema que é português já há 15 anos. Depois falaram com Ramos Horta, porta-voz da resistência timorense, e com outras organizações que defendem Timor. A ideia ganhou força. Recolheram apoios em Portugal e na Holanda e decidiram instalar um ecrã gigante em Maastricht nos dias da Cimeira Europeia. O ecrã gigante dá as imagens em gigante, que as pessoas têm mesmo que ver um povo a ser atrocidado, morto, ouve-se as espingardas, vêem-se os soldados. Acho que isso são imagens bastante perturbadoras. Acham que assim a comunidade internacional não vai poder ignorar o que se passou em Dili a 12 de novembro. O PCP considera que algumas lacunas legislativas prejudicam os direitos dos cidadãos. Assim, o grupo parlamentar do partido vai levar à Assembleia da República um conjunto de propostas de lei que visam criar, por exemplo, uma Carta dos Direitos dos Cidadãos face à administração pública. O PCP criticou hoje em conferência de imprensa o atraso dos trabalhos parlamentares, em especial o das diversas comissões, a cujo funcionamento foi dada prioridade relativamente às reuniões do plenário. Mas se outros grupos parlamentares têm estado parados, isso não acontece com outros comunistas. Na mesma conferência de imprensa, o PCP apresentou vários projetos de lei e o seu dirigente, Luís de Sá, explicou quais são os objetivos que pretende atingir com esses projetos. Contribuir para chamar a atenção para as insuficiências legislativas e de exercício prático que continuam a verificar-se em matéria de direitos dos cidadãos e para ampliar o debate em torno dos caminhos para superar estas insuficiências. Os projetos de lei do PCP introduzem duas novidades face a outras ideias lançadas pelo seu grupo parlamentar na anterior legislatura. A primeira novidade diz respeito à possibilidade de um cidadão preso preventivamente, que depois tenha sido absolvido, vir a ser indemnizado. A segunda inovação refere-se à possibilidade de um grupo de cidadãos propor consultas locais. O grupo parlamentar comunista projeta ainda a criação de uma Carta dos Direitos dos Cidadãos perante a administração pública. A segunda ronda da Conferência de Paz para o Médio Oriente começou hoje em Washington sem israelitas. O governo judaico cumpriu a ameaça e não compareceu na data fixada pelos norte-americanos. E apesar de as portas das salas das reuniões terem sido oficialmente abertas, todos concordam que, até à chegada da delegação israelita, tudo se resumirá a um cumprimento de protocolo. Estavam lá os fotógrafos, foram chegando os representantes árabes, os mediadores norte-americanos estavam a postos. Mas sobre esta mera representação de uma conferência de paz pairava o fantasma da ausência israelita. Até agora tinha sido uma guerra de datas e palavras. Agora os judeus ganharam o primeiro round. Disseram que não estariam hoje em Washington e cumpriram. Os palestinianos tentam esquecer o assunto. Dizem que o importante é conversar sobre a paz, mas vão avisando que a sua paciência tem limites. A verdade é que os israelitas acertaram com o seu tiro no escuro. Norte-americanos, palestinianos, sírios, jordanos e libaneses vão esperar por eles até segunda-feira, altura em que dizem que terão a sua delegação preparada. Mas segunda-feira será dia 9 e os palestinianos chamam a atenção para o que consideram um maquiavelismo israelita. No dia 9,
passa mais um ano sobre o início da intifada, uma data dolorosa para os representantes do povo revoltado nos territórios ocupados. Nem só os árabes e norte-americanos consideram frágil a argumentação israelita para adiar a sua chegada a Washington. Em Jerusalém, a esquerda judaica manifestou-se em frente ao gabinete governamental. Exigem que Shamir não desperdice a oportunidade de conseguir já um acordo. Mostraram relógios, sugerindo que o governo está a atrasar a hora da paz. Mas a verdade é que, para já, Shamir transformou os minutos em dias, durante os quais Israel mostrará ao mundo que só se rege pelos seus horários. E nós temos a informação de que, há momentos, em Washington, os palestinianos endureceram e bastante a sua posição. Em declarações ao correspondente da RTP, Mário Crespo, a porta-voz palestiniana, Hanan Ashrawi, disse que a ausência israelita é extremamente grave e que a sua delegação vai estudar ainda esta noite a hipótese de abandonar de imediato as negociações por não estar disposta a ceder a mais esta intransigência israelita. O último refém norte-americano no Líbano já foi entregue às autoridades do seu país em Damasco. Terry Anderson era o mais antigo refém no Líbano. Foi raptado em março de 1985 e esta noite viu pela primeira vez a filha, que tem já 5 anos. A Jihad Islâmica anunciou a libertação de Terry Anderson esta manhã, mas durante a tarde não havia qualquer confirmação. Afinal, o atraso da chegada a Damasco ficou a dever-se à neve que dificultava a circulação entre Beirute e a capital síria. Ao início da noite, os jornalistas puderam então ver e ouvir o homem que sofreu o mais longo cativeiro no Líbano. O editor-chefe da agência Reuters em Beirute foi sequestrado em 16 de março de 1985. Não chegou assim a conhecer a filha, nascida 3 meses depois. As suas primeiras palavras foram mesmo de grande alegria por hoje poder abraçar a mulher e a filha. Em seguida, e como tem sido da praxe, agradeceu o empenhamento dos governos sírio e iraniano na resolução do problema dos reféns. Não quis terminar sem dirigir uma palavra especial aos seus colegas, jornalistas de todo o mundo. Nunca deixaram de seguir atentamente a questão dos reféns